Reverendíssimos diáconos, irmãos e irmãs, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Na semana passada, o Evangelho terminava dizendo: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falava isso para os discípulos. E agora Jesus tem uma conversa com os fariseus, também falando sobre este senhor dinheiro, que não é o problema, mas o problema é o que ele pode fazer com a pessoa, aquilo que ele pode realizar na vida de alguém. Porque é um ponto importante para começarmos esta reflexão de hoje, para não olharmos para as riquezas ou para os bens materiais como passaporte para o inferno. Porque senão nós ouvimos o Evangelho, né? E aí o rico morreu, Lázaro morreu e foi levado para junto de Abraão, né? Foi para o céu, né? Abraão, a figura da aliança com Deus. E o rico morreu e foi enterrado. Na região dos mortos, ele no meio das chamas sofria. Então, para que a gente não tenha essa ideia de que o rico vai para o inferno, nós precisamos entender, e é isso que a palavra de Deus quer nos ajudar hoje, o problema de termos as riquezas deste mundo como o que determina a nossa vida e que mudam aquilo que somos. E quem vai nos ajudar nisso é o profeta Amós, na primeira leitura que nós ouvimos. De novo, Rafael, vai ter que escutar. Rafael já escutou hoje cedo a pregação, e a pregação falava dele, né? E vai falar de novo, quer ver? Diz assim o profeta Amós: ai dos que vivem despreocupadamente, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em cama de marfim, né? Como é que é a sua cama, não? Uma grandona assim, né? Aquele colchãozão de 50 centímetros. Os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas. Tem almofada na sua casa? Ai, né? Ai. Comendo o cordeiro do rebanho. Gosta de um carneirinho assado? Né? Gosta. E novilhos do seu gado, um churrasquinho então, não? Uma picanha. Gosta, né? Aí agora vem do Rafael aí, ó. Os que cantam ao som das harpas, como Davi dedilham instrumentos musicais. Agora essa aqui é para lascar com tudo. Os que bebem vinho em taças, não salva ninguém, gente. Jovarada aí do FAC, se perfumam com os mais finos ungüentos, um perfuminho importado, né? Tudo isso, ai de vós, diz o profeta. Porém, o problema está naquilo que vem em seguinte. Na língua portuguesa nós chamamos isso de conjunção. E não se preocupam com a ruína de José. O problema não está na cama de marfim. O problema não está no novilho, no cordeiro, no vinho na taça, no som das harpas, nos perfumes caros. Não está. O problema está nesse e. Não se preocupam com a ruína de José. Essa insensibilidade, esse não olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta, esse de olhar apenas para si mesmo e para aquilo que pode proporcionar. E aqui, volto a dizer,
Se você tem dinheiro, se você tem os recursos, bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus, desde que seja honesto, é claro, né? Desde que seja honesto, que o dinheiro que não é honesto não é bendito, é maldito. Se a sua riqueza, se os seus bens, se o seu patrimônio, ele é honesto, graças a Deus, bendito seja Deus por isso. Agradeça todos os dias. Que tem gente que às vezes tem muito dinheiro, mas é um dinheiro que não é honesto, né? Não paga funcionário, por exemplo, paga mal funcionário. Você tem funcionário e você paga mal seus funcionários, esse dinheiro não é honesto, porque esse dinheiro não é seu, é do seu empregado, que você não dá. Isso é um pecado. Isso é um pecado grave. Não é honesto. E aí não é bendito, é maldito. Mas que isso não te torne insensível ou despreocupado com a ruína do José, ou seja, com aquilo que está acontecendo à sua volta, como nosso Senhor nos conta nessa parábola do Evangelho. É a única parábola onde o personagem tem nome. Em nenhuma outra parábola que Jesus conta, fala-se o nome do personagem. Nessa tem, é Lázaro. O rico não tem, mas o pobre tem nome, é Lázaro. E tem uma explicação para isso. Porque havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festa esplêndida todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico, queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Voltemos à profecia de Amós. O problema é as roupas finas e as festas esplêndidas de todos os dias? Não, não é. O problema é o não olhar para o Lázaro à sua porta. O não ver o Lázaro que estava ali e que mendigava por algo para matar a fome. A única semelhança que existe aqui entre o homem rico e o Lázaro. Quando o pobre Lázaro morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. É a única coisa igual para os dois, a morte. Morreu o Lázaro, morreu também o rico. Porque a morte é para todos, morre todo mundo. Rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito, morre. E este homem que não enxergava o Lázaro à sua porta, diz aqui o Evangelho: na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Espera aí, durante toda a vida o Lázaro estava na porta e ele não via. Agora, depois da morte, diante de um abismo que existia entre os dois, ele enxerga o Lázaro lá do outro lado, e aí quer resolver a situação. E aí Abraão diz assim: não dá, não dá para resolver depois da morte, é necessário resolver agora, aqui, antes da morte chegar. Esta luta, esta batalha, como diz São Paulo na carta ao Timóteo que nós ouvimos, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Quando? Agora, neste tempo, neste momento, neste espaço entre o nascimento e a morte, é onde nós devemos conquistar a vida eterna. E esta vida eterna, ela se faz quando nós prestamos atenção, quando nós não nos perdemos por causa das coisas deste mundo, dos confortos que este mundo nos oferece, nós não perdemos a atenção para o que está acontecendo à nossa volta. E Abraão explica, e Jesus falando aqui para os fariseus: não dá, depois da morte não dá para resolver nada. O que tinha para ser resolvido entre o rico e o Lázaro era enquanto o Lázaro estava à porta do rico e mendigava por alguma coisa. Amados e amadas de Deus, essa é a liturgia que a igreja nos oferece hoje,
mas a meditação que eu quero fazer com vocês é: quem é esse Lázaro na nossa vida? Quem é esse Lázaro? Ou seja, alguém que tem nome, é uma pessoa. Quem é esse Lázaro na nossa vida? Que muitas vezes, preocupados com muito trabalho, preocupados com tantos afazeres, preocupados com os problemas e tudo mais, não percebemos sentado à nossa volta. Acabamos por ignorar ou tratamos como invisível. E aqui nós temos que pensar nas pessoas que estão conosco o tempo todo, às vezes dentro de casa, às vezes o Lázaro está dentro de casa, passando por dificuldade, passando por problema, não é com fome igual esse do Evangelho, mas mendigando talvez, uma acolhida, uma atenção, uma conversa, um afeto, está lá mendigando. Mas preocupados com tudo o que temos, acabamos por não dar. O Lázaro pode ser um filho que não consegue tempo com os seus pais, que não tem tempo, o pai não tem tempo para correr, para jogar futebol, para ajudar com algumas atividades que a escola manda. O Lázaro é o filho, é a filha, que quando acorda, já está lá a avó, ou já está lá a babá, ou já está lá a tia, para colocar roupa, para levar para a escola. E aí depois, quando chega em casa, a mãe, o pai, com tantas coisas para fazer, liga lá a televisão e deixa sentado assistindo, coloca o celular na mão e deixa lá, para que não incomode, para que não atrapalhe. Isso é o Lázaro. É o Lázaro que pede por atenção. O Lázaro às vezes é o pai ou a mãe, porque os filhos crescem e constituem as suas famílias e tudo mais, e acabam por esquecer dos pais. Eu já dizia isso aqui a semana passada, os pais às vezes precisam pedir táxi para poder ir para uma consulta médica, e os filhos todos têm carro, desmarcam às vezes um monte de coisa para fazer tantas outras atividades, mas não consegue parar um instante para ir lá levar, acompanhar o papai, acompanhar a mamãe numa consulta médica. É o Lázaro pedindo atenção, mendigando. E quantos deles inventam doença, viu? Inventam. Tem um monte de idoso, idosa por aí que inventa doença, sabe por quê? Porque daí os filhos começam a cuidar, porque daí os filhos começam a se preocupar, daí liga todo dia, no fim do dia, antes de ir para casa, sai do serviço e dá uma passadinha rápida para ver como é que está. Perceba para você ver, não sara nunca. Mas por que não sara? Porque se sarar, o filho para de visitar, o filho para de dar atenção. É o Lázaro querendo atenção, e que está à nossa porta. E que depois que fechar o caixão, não adianta chorar, não dá para resolver mais não. É agora, é nesse tempo, é nesse momento que precisa resolver isso. Essa atenção precisa ser dada, é agora. É agora. Aquele colega de trabalho, é aquela pessoa que senta, sei lá, na mesa ao seu lado, e que já, sei lá, faz 2, 3 semanas que demonstra uma tristeza, uma angústia, um silêncio. A pessoa não é desse jeito. De repente agora saiu aquele sorriso do rosto, saiu aquele brilho nos olhos. Não custa chegar e dizer: está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu percebo que você está diferente. É o Lázaro. É o Lázaro que está sentado na mesa do lado. É o Lázaro que às vezes trabalha lá dentro da sua casa,
É o Lázaro que talvez seja um funcionário seu, ou às vezes o Lázaro é o seu patrão. O seu patrão, que não está bem. E que nunca encontra alguém que converse. Nunca encontra alguém que tenha tempo para ele. Estão à nossa volta e nós precisamos aprender a reconhecê-los, os invisíveis de uma sociedade ocupada demais com seus afazeres, com a busca pelo sucesso, com uma vida promissora, ocupada demais que não tem tempo para aqueles que estão sentados à nossa volta. Aqueles que também, como o Evangelho nos fala, que precisam de uma atenção, de algo para poder sobreviver, as pessoas que passam por necessidades, e são tantas no mundo, são tantas, e que nós precisamos buscar cada vez mais fazer a caridade, a caridade cristã. Ontem nós celebrávamos São Vicente de Paulo, o grande santo da caridade, mas uma caridade cristã, que não é simplesmente matar a fome de alguém, mas é matar a fome e dar um sentido para a vida daquela pessoa. É de dizer que ela é amada, que ela é querida, que ela é vista, que ela não é um invisível. Amados e amadas de Deus, este Lázaro sentado à beira da porta do rico, são muitos e muitas que estão sentadas à beira da nossa vida e que pedem de nós uma migalha, uma esmola. E é necessário termos a disposição de aprendermos a parar um instante, olhar, fazer aquilo que se pode, conviver, dizer a importância que as pessoas têm. É necessário isso, nós precisamos disso. Lembrar as pessoas que elas são importantes, lembrar as pessoas que elas fazem diferença. Você precisa lembrar isso para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu esposo. Gente, precisa disso. Nós estamos encerrando aí esse mês de setembro e o Ministério da Saúde a cada mês faz uma campanha, e nesse mês de setembro, a prevenção contra o suicídio. A maioria das pessoas, a grande maioria, que às vezes tentam contra a própria vida e daí depois vem pedir ajuda, a grande maioria, sabe qual é o pensamento que passa? Eu não faço diferença na vida de ninguém. Eu não sou importante. Sem mim, a vida das pessoas vai ser melhor. Esse é o pensamento que passa. É isso que está na cabeça das pessoas. É isso que tem muita gente pensando. E que muitas e muitas vezes a culpa é nossa. Porque tratamos como se fossem invisíveis. Passamos por elas sem um bom dia. Convivemos com elas sem trocar uma palavra. Gente, existem famílias que passam 2, 3 dias sem se conversarem, morando dentro da mesma casa. Morando dentro da mesma casa. Não conversa. Não se falam. Às vezes dorme na mesma cama. E a única palavra que diz: apague a luz. Desligue a televisão que eu estou com sono. É a única palavra que troca dentro de casa. E a pessoa vai se sentindo invisível. Não tem importância, não tem valor. A minha presença não faz diferença. E é com isso que começam a vir os pensamentos intrusos. E é dessa forma que se começa a pensar em coisas absurdas. O Lázaro está à nossa porta e nós precisamos aprender
a olhar para eles agora. Não adianta depois da morte querer resolver tudo. Não dá atenção, não acolhe, não olha nos olhos, não fala da importância que tem, não chama nem pelo nome. Olha, o Lázaro, Deus sabe o nome dele. Às vezes não chama, Lá na minha terra, é freio de burro. São pessoas, são seres humanos, e que às vezes não precisam de muita coisa, a não ser de uma atenção. O Lázaro estava à porta e só queria ser olhado pelo rico. Tem muita gente sentada à porta da nossa vida que só quer ser olhado. O poder, a fama, as riquezas não são um problema. O problema é quando isso tudo nos tira a humanidade. E por causa disso deixamos de ser humanos. E nos tornamos simplesmente acumuladores dessas coisas deste mundo. Combate o bom combate, conquista a vida eterna, nos ensina o apóstolo hoje. O combate de não pensarmos apenas em nós mesmos, mas de entender que existe muita gente à nossa volta e que um simples olhar, muitas e muitas vezes, é tudo que precisa. Tudo. Não é presente, é presença. Assim, nós saciamos a fome. Assim, nós saciamos a necessidade daqueles que estão à nossa volta. E assim, se Deus permitir, um dia, quando estivermos no céu, aqueles que estão à nossa volta não terá um abismo entre nós, mas estará também do nosso lado. Se queremos ter do nosso lado, no céu, as pessoas que amamos, aprendamos a notar a presença dela do nosso lado enquanto vivemos. Louvado